Qual foi a fuga mais espetacular de um campo de prisioneiros na Segunda Guerra Mundial? Hoje você vai conhecer a história desta fuga, uma história incrível. Mikhail Petrovich Deviatev foi um piloto de caça soviético durante a Segunda Guerra Mundial e ficou conhecido por sua fuga audaciosa em um campo de concentração nazista de segurança máxima, perto de Peenemünde, no Mar Báltico. Peenemünde era uma instalação secreta nazista, onde eram desenvolvidas armas maravilhosas, como chamava Hitler, as armas da vingança, como as bombas V1 e V2. Peenemünde era um complexo gigantesco e a mão de obra utilizada ali era a mão de obra escrava. E muitos prisioneiros eram encaminhados para esta base no norte da Alemanha. E o destino destes prisioneiros era a morte certa, além de um trabalho duríssimo, por conta do que era desenvolvido neste local. Nós já visitamos Peenemünde, aqui no canal existe um vídeo e Peenemünde é um dos locais que fazem parte do nosso roteiro pela Alemanha. Marcante, importante, revolucionário, ousado e sinistro. Trata-se de Peenemünde, aonde as bombas V1 e V2 foram construídas. Foi para Peenemünde que Deviatev foi encaminhado após ser prisioneiro. A sua história é toda uma saga e nós vamos contá-la aqui hoje. Ele nasceu em Torbievo, na Rússia, e era o 13º filho de uma família de camponeses moldavianos. Já adulto, trabalhou como capitão de um pequeno barco no rio Volga e no mesmo ano foi convocado para o Exército Vermelho e ingressou na Escola de Aviação Chkalov, graduando-se em 1940. Durante a guerra, Deviatev rapidamente se destacou, abatendo seu primeiro avião inimigo, um Ju-87, um Stuka, em 24 de junho de 1941, apenas 2 dias depois da invasão alemã à União Soviética, na Operação Barbarossa. Foi então condecorado com a Ordem da Bandeira Vermelha e em 23 de setembro de 1941 sofreu um ferimento grave na perna esquerda, do qual se recuperou e foi designado para unidades de aviação médica, retornando depois aos caças da Força Aérea Vermelha em 1944. E como tenente sênior do 104º Regimento de Aviação de Caça de Guarda, Deviatev abateu 9 aeronaves inimigas. Em 13 de julho de 1944, durante uma missão perto de Lviv, Deviatev foi abatido e capturado pelas forças alemãs. Inicialmente, foi mantido no campo de concentração de Lodz, de onde tentou escapar em 3 de agosto, mas foi recapturado e transferido para o campo de concentração de Sachsenhausen, onde seu destino estava traçado. Porém, seu destino foi salvo da execução iminente pelo barbeiro do campo. Quando o piloto estava cortando o cabelo, um dos prisioneiros que esperava no corredor acendeu um cigarro e foi espancado até a morte pelos guardas. Sem hesitar por um segundo, o barbeiro removeu a etiqueta numérica do homem morto e a substituiu pela de Mikhail, entregando também os documentos do morto. Assim, o Deviatev, que havia sido condenado à morte, foi cremado na fornalha do campo, enquanto o ex-professor Grigori Nikitenko começou uma nova vida em Sachsenhausen. Um alívio para Deviatev, que era consciente do tratamento brutal reservado aos pilotos soviéticos. E a troca dos documentos por um soldado de infantarias falecido, com o nome de Nikitenko, salvou sua vida. A seguir, Deviatev foi transferido para um campo de trabalho forçado, na ilha de Uzedon, no Mar Báltico, onde estava Peenemünde, um local secreto de testes e desenvolvimento de armas da Alemanha. Uma história que envolve a fabricação das V2 e o trabalho escravo aqui em Peenemünde é a história do comandante Deviatev, um soviético que durante a Segunda Guerra serviu como piloto da Força Aérea Soviética. Após seu avião ser abatido, Deviatev
foi capturado e trazido para cá para um trabalho forçado, junto com milhares de prisioneiros soviéticos. O que tornou ele uma figura de destaque, e vocês podem ver aqui na foto que ele está recebendo homenagens perto de um MiG, foi o fato de que ele liderou uma fuga. E o nome dos 11 soldados prisioneiros que fugiram está aqui nessa placa. Estes 11 russos tomaram um avião HS-111, um Heinkel, no aeroporto que servia aqui a base de Peenemünde, o aeroporto alemão, um avião alemão. Eles conseguiram se infiltrar na base aérea, roubaram o HS-111 e fugiram em direção às linhas soviéticas. Isso em 1945, em 8 de fevereiro de 1945. Por esse ato, Deviataev virou um herói soviético. E o nome dos 11 soldados estão hoje aqui nesse monumento, escrito em soviético, em russo, em cirílico, e bem em frente à bomba que eles eram obrigados a fabricarem com trabalho escravo. As armas maravilhosas do Terceiro Reich estavam sendo desenvolvidas no local, incluindo os primeiros aviões a jato, o míssil de cruzeiro V-1 e o foguete balístico V-2. Deviatev, que era fisicamente forte, foi selecionado para trabalhar no local de teste e movimentava equipamentos e materiais e limpava bombas não detonadas lançadas por aeronaves aliadas. Se ele ainda estivesse com documentos de piloto soviético, nunca teria permissão para chegar perto do campo de aviação da base e suas aeronaves. Mas ninguém temia o soldado comum Nikitenko. Todas estas instalações que permitiram a fabricação das armas secretas alemãs, da V1, da V2, só foram possíveis graças ao trabalho escravo. Aqui dentro da estação de energia da Grande Peenemünde existem vários painéis onde são mostrados a história do trabalho escravo aqui nesta instalação. Além de painéis, existem também maquetes e até objetos que eles usavam no trabalho durante aqueles tempos em que Peenemünde era a fábrica das V1 e V2. A fábrica hoje só tem como testemunha estas instalações da usina elétrica, o único prédio além da entrada que sobreviveu à guerra. Essa usina foi usada depois, no período soviético, pois Peenemünde ficou dentro da Alemanha Oriental, foi usada para fornecer energia para as cidades aqui próximas. Hoje, Peenemünde é um memorial, um museu que preserva a história dos que lutaram, dos que trabalharam, dos que planejaram e dos cientistas que fizeram daqui uma fábrica da morte. Deviatev decidiu então fazer outra tentativa de fuga, e entre os prisioneiros fez amizade com outros 9 soldados do Exército Vermelho, que concordaram em tentar escapar por via aérea, e então escolheram uma aeronave específica para esse propósito, no campo de aviação de Peenemünde, o bombardeiro HS-111 Heinkel. A partir daquele momento, eles chamavam o avião, sempre à vista de seus olhares, de nosso Heinkel, e Deviatev relembrou no seu livro Voo para o Sol que a aeronave estava em serviço ativo para os alemães e eles cuidavam dela, mas ela já era nossa, porque não tiramos os olhos dela. Pensamos e falamos sobre ela e todas as nossas emoções e esperanças estavam fixadas nela. Na minha própria imaginação, eu já tinha ligado seus motores
voadores mais de uma vez, taxiado pela pista e decolado, voando acima das nuvens. Eu já tinha navegado voo e pousado em solo natal nesta aeronave estrangeira de asas largas, com sua longa fuselagem de barriga bulbosa, da qual eu nem tinha chegado perto ainda. Este é o poder da mente. Ela nos leva a lugares inimagináveis e também desenvolve planos audaciosos. Este deu certo. Deviatev era o único membro de todo o grupo que tinha alguma experiência em voar. Ele aproveitava todas as oportunidades para se aproximar do avião e, se tivesse sorte, entrar e dar uma olhada no painel de instrumentos. Não se esqueça, Peenemünde é um dos locais que você pode visitar com os nossos grupos. Em 2025 temos novamente um grupo para fazer o roteiro por toda a Alemanha que você está acompanhando aqui no canal. E viremos a este local, entre tantos outros. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, garanta o seu lugar, restam poucas vagas. Estou te esperando para a gente fazer essa viagem incrível, cheia de história. No dia 8 de fevereiro de 1945, durante o almoço no local de teste, 10 prisioneiros se esgueiraram até o Heinkel, mataram o guarda de plantão com uma ferramenta e começaram a preparar o avião para a decolagem. De repente, descobriram que a bateria elétrica da aeronave estava faltando, mas rapidamente a encontraram e a trouxeram a bordo. Ninguém no campo de aviação prestou atenção ao rugido do avião. Os técnicos, pilotos, estavam comendo alegremente e, por isso, quando o avião acelerou e testaram o motor em rotações diferentes, ninguém percebeu. Deviatev se sentia confiante e relaxado. Ninguém o impediria de acelerar para a decolagem e entrar no ar. A primeira tentativa de decolar terminou em fracasso total. O avião chegou ao fim da pista sem conseguir decolar e parou quase na beira de uma queda profunda. Virando o avião, Deviatev fez uma segunda tentativa, dirigindo o bombardeiro na direção oposta, direto através de uma multidão reunida de soldados alemães que estavam atônitos. Eles não esperavam que o Heinkel fosse direto para eles. Além do mais, era um dos prisioneiros que pilotava o avião e estava prestes a atropelá-los. Os soldados correram em todas as direções. Quando Deviatev finalmente conseguiu colocar o avião no ar, uma sirene de alerta soou no campo de testes. Os canhões antiaéreos começaram a disparar e alguns caças decolaram, tendo recebido a ordem de abater o Heinkel. Mas o bombardeiro alemão já estava em meio às nuvens e apenas um Focke-Wulf alcançou o bombardeiro, não conseguindo derrubá-lo. O caça simplesmente não tinha munição, pois havia acabado de retornar de uma missão. Após estudar os mapas a bordo, Deviatev decidiu pilotar o avião sobre o mar na direção de Leningrado. Quando estava sobre o território soviético, outro Focke-Wulf se aproximou do bombardeiro. Seu piloto não conseguia entender por que o Heinkel estava indo para posições inimigas em baixa altitude, com seu trem de pouso abaixado. O caça foi perseguido por armas antiaéreas soviéticas e os tiros também atingiram o Heinkel de Deviatev. E embora sob fogo pesado, ele conseguiu pousar o avião, que logo foi cercado pela infantaria soviética. O que mais chama atenção em Peenemünde, certamente, é essa bomba voadora V2. As bombas que eram fabricadas aqui, as V2 e as V1, que também estão aqui expostas, eram enormes. E esse míssil, vamos chamar assim, atingiu uma velocidade de mais de 2.000 km por hora e carregavam mais de 1 tonelada de explosivos. Isso era suficiente para fazer um estrago bem grande. A sorte é que esses artefatos só chegaram à linha de produção aqui em Peenemünde e depois nas cavernas na região de Peenemünde, pois aqui foi bombardeado, só chegaram um pouco mais tarde. E a partir daí, em 1945, a produção não era suficiente para abastecer a necessidade bélica alemã. O combustível também começou a ficar raro e Peenemünde foi bombardeada várias vezes. Com isso, não houve bombas voadoras suficientes para os planos alemães. Mas se essa arma tivesse sido desenvolvida anteriormente, uns 2 anos antes, certamente os aliados teriam mais dificuldades de vencer essa guerra. Não é à toa que eles localizaram e bombardearam Peenemünde.
Deviatev e outros 2 oficiais envolvidos na fuga tiveram que passar algum tempo em um campo de triagem, enquanto suas patentes eram verificadas. Já os prisioneiros restantes, que vieram no avião e recuperaram sua liberdade, retornaram para a frente, onde quase todos eles pereceram em batalha logo depois. Deviatev indicou as coordenadas dos lançadores de foguetes localizados na ilha com uma precisão milimétrica, e um ataque aéreo devastador foi imediatamente lançado contra eles. Além disso, descobriu-se que o Henkel que havia levado estava abarrotado de equipamentos de comunicação secretos e instrumentos para controle e monitoramento de lançamentos dos foguetes V2. Um segredo total. As autoridades soviéticas duvidavam de sua história e, após investigações, no entanto, foram liberados. Em 1957, graças à intervenção de Sergei Korolev, o chefe do programa espacial soviético, Deviatev foi reconhecido como herói da União Soviética devido às informações valiosas que trouxe sobre o programa de mísseis alemão. Após a guerra, Deviatev trabalhou como capitão de navios fluviais e tornou-se o primeiro capitão do hidroavião Meteor. Faleceu em 2002, aos 85 anos, em Kazan, na Rússia. E você, já conhecia essa história incrível? Se gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores na história das guerras. Aproveite e participe da nossa promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua.